Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Vou iniciar o vídeo aqui, tá me apresentando, tá bom? O meu nome é Ivete, sou a criadora do canal Ateliê Ivete EB, tá bom, gente? E sejam sempre todos muito bem-vindos. Minha eterna gratidão aí a todos vocês que estão presentes aqui no canal, nas lives. E, meus amores, eu venho aí em algumas lives falando, gente, que eu ia gravar um vídeo pra vocês, falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a história do canal, certo? Vou tentar ser breve, tá bom? Pra não ocupar muito tempo de vocês, certo? E aí, se vocês gostarem e quererem mais alguma dica, mais alguma coisa, né? Se eu deixei passar alguma coisa, e por mais que faz o roteiro ali, gente, eu me perco no roteiro, nem olho mais o roteiro. Na verdade, o roteiro pra mim não funciona muito não, tá? Não sou de seguir roteiro. Até tentei fazer um ali, mas não deu certo. Tá, então vamos lá. Vou contar pra vocês primeiramente sobre a minha história um pouquinho pessoal. Um pouquinho só pra vocês entenderem aí, tá, meus amores? Que de vez em quando eu venho e falo pra vocês ali em live, né? Tem uma amiga minha, algumas pessoas acho que já sabem, né? Que eu até fiz uma live, eu comentei um outro dia. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, esse canal aqui já tem bastante tempo, né? Aí eu desisti dele, gente, mais de 4 vezes, sei lá, desisti dele várias vezes, né? E aí, o ano passado, gente, aconteceu uma coisa muito triste aí na minha vida, na vida da nossa família, dos amigos, né? É uma coisa, é uma tristeza assim sem tamanho, irreparável. Não sei nem explicar pra vocês. Não tem nem palavras, né? E não tem palavras mesmo. Eu pensei muito em entrar nesse assunto com vocês, em live mesmo, sabe? Mas eu quero que essa minha história sirva aí pra você de incentivo, tá? Então eu vou contar somente com essa intenção, meus amores, tá? A intenção de eu contar essa história pra vocês, né? Pra você que faz parte aqui do canal, pra você que está chegando, pra você que passa e assiste, enfim, se esse vídeo chegou até você, a história que eu vou contar é pra te servir de inspiração, de esperança, principalmente de fé, né? E que Deus aí toque seu coração pra que você nunca, jamais desista, gente. De nada e por nada, né? Que todo o sofrimento que a gente passa aí na vida que sirva de inspiração, que a gente possa ter um olhar diferente, um olhar amplo, né? Para enxergar a grandeza, até em meios aí às dificuldades, às tristezas, né? Porque não é fácil. Então vamos lá, gente. Eu tenho 2 filhos, tá? Eu tenho um de 21 anos, né? E um de 8 anos. O de 21 anos, gente, que agora ele tem 21 anos, ele sofreu um acidente de moto no dia 24 de setembro. Então ele ficou na UTI até dia 27, né? No dia 28 ele veio a falecer, tá? Então assim, não foi fácil e nunca vai ser fácil. Nunca. A gente literalmente morre nesse dia. Você morre, você vai junto com o teu filho, sabe? E foi assim, meses muito difíceis, né? Recentemente fez um ano. Pra mim, a semana ali do dia 24 de setembro até... Eu acho que por isso que eu não vim gravar live com vocês. Eu continuei fazendo os vídeos, mas assim, eu não fiz live, né? Nessa semana aí, eu fiquei um pouco ausente. Porque, gente, eu revivo sempre, né? Desde o momento que... desde o momento que eu fiquei sabendo do acidente, desde o momento que a gente foi lá na UTI, né? No hospital... sempre, mas a semana do dia 24 até o dia 28 eu literalmente revivi, gente, cada segundo, sabe, assim, foi muito triste, meus amores, foi muito triste, assim, e só quem teve uma perca assim, gente, que na verdade eu nem gosto de falar de perca, né, porque eu não acredito, assim, nessa perca, né, que a palavra quer dizer. Eu acredito e tenho certeza, assim, firmemente que a gente volta, né, pro lugar de onde a gente veio. Deus nos empresta os filhos, né? Pra gente moldar, pra gente educar, né? Pra gente transformar eles em pérolas, em pessoas maravilhosas, pessoas exemplares, pessoas boas, né? Uma pessoa honesta, enfim, todas as qualidades aí. E chega um determinado momento que a gente volta, né? Que a gente
assim que a gente encerra aí esse ciclo, de alguma forma, que a gente não consegue compreender somente quando a gente voltar, eu acredito que a gente vá compreender. Quando encerra, a gente volta. Não tem porquê, não existe isso. Pra mim não existiu, meus amores. Desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo do acidente, eu não questionei, não fiquei fazendo os porquê, não fui contra Deus, contra nada. Eu somente agradeci. Vocês acreditam? Foi 3 dias de UTI que meu filho ficou lá. E no segundo dia, eu só agradeci. Eu fui lá, segurei a mão dele. Pra mim parece que eu estou vendo ele na minha frente, gente. Não é muito fácil. Não é muito fácil, não. Não é nada fácil, né? Eu segurei na mão dele e só agradeci a Deus por aquele momento. Pedi a Deus força, a única coisa força para passar por aquele sofrimento e que Deus renovasse a minha fé a cada segundo da minha vida para mim poder suportar. Porque, mas até aí, gente, até ali as 72 horas, né, que foi que o médico deu pra gente, que poderia dar que ele poderia reanimar e tudo mais, que ele poderia voltar, né? Que ele teria aí alguma chance para viver. A gente sempre acredita, né, meus amores? A gente nunca perde as esperanças. Então, nós aqui acreditamos muito. E meu esposo, a gente ia sempre na UTI, né? Nos horários que pode entrar, a gente não pode ficar lá. Mas o médico, em nenhum momento, ele deu a esperança para nós. Nenhum momento, sabe? Desde o primeiro momento, ele falou que a chance dele de vida era muito pequenininha, que a possibilidade dele sair sem vida de lá era muito grande. Então, assim, mas a gente sempre tem esperança porque a gente tem fé e a gente quer isso, meu Deus. A gente nunca imagina, né? A gente imagina que, na verdade, a gente nem acredita que aquilo tá acontecendo e não passa pela cabeça, gente, de que a gente vai ficar sem ver, né, um filho. Mas enfim, gente, no dia 28, né, às 6h50, o hospital ligou e ele veio a falecer. Meu Deus, gente, que tristeza. Foi muito difícil. Muito difícil. Então, assim, pra mim contar pra vocês não é muito fácil não, sabe? Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês, pras mães, né, que perderam aí seus filhos, pra você que perdeu seu ente querido, perdeu um pai, perdeu um irmão, perdeu um animalzinho, enfim, pra você que acha aí que perdeu, né? Que perdeu, né, gente? A gente não encontra nem palavras. É difícil eu falar pra vocês assim, em relação à perca, que pra mim, gente, ele continua e continua firmemente. Então, assim, o que eu quero passar pra vocês não é essa tristeza, assim, não sei nem definir pra vocês a palavra tristeza, que pra mim, o que ficou é a dor da saudade, sabe, assim? É uma tristeza, gente, que eu não sei nem explicar. Eu falo para as pessoas o seguinte, quando eu engravidei, a gente, nós que somos mães, né, as mães de repente conseguem me entender melhor, a gente se transforma, né? A gente fica sabendo que tá grávida, a gente muda, nossa, né, aquela alegria e tudo mais. Então meu filho, ele me transformou minha vida e eu quis muito ele, meu Deus, como eu quis ele, quero e vou querer sempre, meu Deus. Ele vive em mim, eu vivo nele, sempre falo assim para as pessoas também. Então ele me transformou. E quando ele voltou, gente, pra casa do pai, que eu sempre falo isso, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu amo falar dele, gente. Eu amo falar do meu filho, porque meu filho, ele continua aqui. A gente conversa, a gente dá risada. Eu ficaria aqui conversando com vocês, gente, horas e horas, tá? Que eu tô cortando aqui, assim. Então, assim, é isso que eu quero que vocês sintam, tá? Essa alegria também, tá? Eu quero passar essa alegria, assim, também. Não só a tristeza, né? Da volta do meu filho, mas essa alegria e a certeza de que a gente vive, gente. Nós somos eternos, né? A gente continua. O nosso corpo morre, mas a gente continua, né? E eu já até me perdi, gente, no que eu estava falando. Mas, assim, não é fácil, gente. É muito difícil. Lembrei. É que são muitas coisas, gente. A gente fica com a cabeça meio atrapalhada. E esse foi uma das coisas que aconteceu comigo depois de tudo que aconteceu. Eu já era esquecida, gente. Eu fiquei mais ainda, né? Mas
lembrei. Eu falei que o meu filho, ele me transformou quando eu fiquei grávida e ele nasceu e tudo mais. E ele me transformou novamente quando ele voltou. Vocês acreditam? E assim, ele me transforma, assim, cada dia que passa eu me sinto transformada em uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho meus momentos de choro, eu entro no quarto, pego a roupa dele, mato a saudade ali, sinto o cheirinho dele, sabe? Eu dei muita coisa dele embora, praticamente tudo, mas eu deixei umas coisas assim que eu sei que ele gostava. A moto tá comigo. Fiquei uma semana sem ver a moto, gente, assim, sabe? Naquela semana que a gente parece que não tá nem aqui. Meu Deus. E depois eu quis a moto, né? A moto não estragou muito, pouca coisa. Mas até quis andar, não lembrava mais como que andava com moto de embreagem, eu quis andar com ela. Mas enfim, gente, eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, tá? O que eu quero falar pra vocês é que eu estou conseguindo, gente, passar por isso, porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Primeiramente em acreditar que nós somos eternos, que a gente não morre, que a gente não morre. A gente só volta pra casa de onde a gente veio, né? E que Deus me deu essa joia preciosa e eu moldei ela de um jeito, gente. Um filho maravilhoso, muitos amigos. Nossa, você olha, o enterro, né? O velório foi... É estranho falar, gente, mas foi lindo de tanta gente que tinha. Eu falei, gente, no velório... assim, você... no velório a gente não enxerga, sabe? A gente fica tão transtornada que a gente não enxerga as pessoas. Mas eu lembro, assim, de vários vultos de pessoas... E eu falei no velório, agradeci a Deus por aquele momento. Não sei como, gente. E eu renasci, gente. Literalmente, eu morri. Aquela pessoa morreu. Metade de mim foi embora. E desde lá eu venho juntando uns pedacinhos. Meu olhar, minha visão parece que ampliou. Parece não, ampliou. Me transformou e cada dia me transforma ainda mais. E eu tenho pra mim assim, a gente sempre tive, né? A gente... tem que fazer o nosso melhor e buscar o nosso melhor a cada dia, se transformar em pessoas melhores a cada dia. Porque é o que nós levamos, né? E nada mais. Não leva riqueza, não leva dinheiro, não leva roupa, não leva casa, não leva nada, gente. O que a gente leva é a pessoa que a gente é. Então, por isso que eu sempre falo, né? A cada dia que passa, eu tento melhorar um pouquinho a minha pessoa. Porque nós somos pecadores e a gente erra muito, né? Então, assim, é isso, meus amores. Eu vou cortar um pouco aqui, senão vai ficar muito longo, tá? Mas se vocês gostarem aí, gostou, né, desse tipo de vídeo, de eu conversando com vocês assim, de repente eu venho no próximo vídeo, a gente continua conversando. Mas eu quero dizer pra você, mãe, pra você que perdeu seu ente querido, filho, enfim, né? Pra você que acha que perdeu, que teve aí a sua perca, que teve o seu ente querido que voltou pra casa do pai, que tenha fé, segura nas mãos de Deus, não deixa de sonhar, gente. Quando meu filho voltou, eu estava fazendo faculdade, estou ainda fazendo faculdade de pedagogia, e assim, eu não deixei de fazer, gente. Foi assim, uma semana assim, que eu parece que eu não estava aqui, mas eu senti fortemente ele do meu lado, Deus, eu sinto ele o tempo todo, segurando a minha mão, então eu não desisti de nada, não tomo remédio, não quis tomar. E sou muito grata a Deus, eu tenho vocês, né? Eu venho aqui e faço a live. Então, quando eu falo pra vocês que o crochê, que o canal me trouxe isso, me proporciona isso, é em relação a isso. É uma terapia pra mim, e assim, eu sempre fiz crochê desde meus 7 anos. Sou confeiteira também, então assim, nossa, é maravilhoso, gente. Isso tem me ajudado muito e me incentiva demais. Então, pra mim, vir aqui, gravar com vocês, fazer meus vídeos, querer estar aqui, é muito gratificante. E ele sempre está do meu lado me dando força, sabe? Vivo por ele que voltou e pelo meu outro filho que está aqui, por mim, pela família que me apoia sempre. Então, pra mim é muito gratificante. E é isso, gente. Nossa, eu tenho tanta coisa pra falar, gente. Eu tô cortando aqui e comendo pelas beiradas, assim, sabe? Porque eu falo muito. Então, assim, se sinta amado. Não desanima por nada, tá? Tenha certeza absoluta, gente, que nós somos eternos. E outra coisa, gente, eu converso todos os dias com meu filho. Todos os dias eu tenho meu momento com meu filho, horas, ele me ajuda. Quando eu fico deprimida, ele vem, segura na minha mão e fala: mãe, ergue a cabeça, vamos, tô com você. Eu sempre estive aqui. No último dia, gente, contar aqui pra vocês rapidinho. No último dia que eu fui no hospital, né? Na UTI, é um dos momentos que eu não gosto de lembrar, gente.
Porque assim, aquela imagem de um filho naquela situação, não é fácil, gente. Não é fácil, não. Falar pra vocês assim que é muito difícil. Mas assim, o último dia, assim, né? Porque a gente sempre foi muito unido, né? A gente é muito unido. Eu sempre falava pra ele assim que quando a gente não tava junto, a gente tava junto por pensamento. Aí no último dia eu falava pra ele assim, filho, nossa, eu repeti 1000 vezes, assim, tantas vezes. Nunca se sinta sozinho, eu falava pra ele, né? Quando você se sentir sozinho, você lembra que nós estamos ligados por pensamento. Nós vamos continuar pro pensamento, nós estamos ligados pro pensamento. Mas eu pensava assim, enquanto eu ia pra casa, né? Eu não podia ficar do lado dele o tempo todo. Eu não podia ficar do lado dele o tempo todo ali na UTI, né? Porque não pode, é proibido. Então eu falava pra ele assim, enquanto a mãe não estiver aqui com você do seu lado, a gente vai continuar pro pensamento, a gente tá pro pensamento. Você nunca tá sozinha. A mãe tá aqui com você pro pensamento, você tá com a mãe. E assim a gente vai seguir. E aí foi a última vez, né? Foi o último dia daí. E é isso, gente. Eu choro porque, assim, lembrar daquele momento lá é triste, né? Então eu procuro lembrar as coisas boas, os inúmeros momentos que a gente viveu junto. Mas é isso, meus amores, né? Me segurei aqui pra não ficar chorando muito aqui no vídeo, né? Igual eu falo, meu choro é de saudade. É uma saudade eterna que nunca vai passar. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre. Sempre vai estar faltando. Mas eu vou seguindo com muita fé e muita gratidão. E quero que você também sinta isso, gente. O amor de Deus, que é maravilhoso, né? Que a vida continua, que nós somos eternos, né? Que a gente tem que chorar, a gente tem que viver o luto, a gente não pode passar essa parte, a gente tem que viver esse luto, mas que a gente tem que continuar, tá? Não voltar para trás, não estacionar, a gente tem que continuar. Se apegue em Deus, nas coisas boas da vida, em tudo que Deus nos proporciona, que são muitas coisas. Tenha um olhar amplo, tá bom, meus amores? Então é isso, meus amores. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, gente, por tudo e por tanto, tá? Não tenho palavras para agradecer. E eu vou contar pra vocês também agora, meus amores, um pouquinho da história do canal. Vou ser breve, tá? Porque já tô aí, ó, com quase 20 minutos falando com vocês, tá? E eu não vou cortar esse vídeo não, gente. Não vou nem editar. Do jeito que ele tá, ele vai embora, tá? E aí eu vou contar agora a história do canal, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, meus amores. Troquei de lugar aqui, gente. Eu vim aqui pra cozinha, porque o vizinho aqui tá cortando grama e aí tá fazendo um barulho, aí eu troquei de lugar, tá? Mas voltando então, vamos falar um pouquinho agora sobre o meu canal. É muito legal, gente, essa parte que eu vou contar do canal pra vocês, tá? Que de certa forma vai te incentivar bastante, tá bom? O que aconteceu comigo, eu não sei, eu acho que foi quase que um milagre, gente. Não sei, pelo que os outros youtubers, né, falam aí, é bem difícil de acontecer de eu ter monetizado meu canal, né, depois de tudo que eu fiz aqui com ele. Então o meu canal, gente, ele monetizou graças a Deus e a vocês, meus amores. Eu sou inteiramente grata, quero aproveitar já para agradecer vocês. Estou sempre agradecendo e venho aqui mais uma vez agradecer. Vou sempre agradecer vocês pelo carinho, por vocês estarem comigo aqui no canal, prestigiando aí os meus vídeos, né? E o que eu mais prezo é que vocês consigam fazer, né? Que eu consiga te ensinar, de certa forma, né? O que eu sei um pouquinho só, gente, porque a gente está sempre aí aprendendo, né? A cada dia que passa a gente aprende um pouquinho mais. Então, assim, é um dos meus, assim, maiores motivos estar aqui ensinando vocês, né? E também, claro, gente, não posso falar pra vocês que eu não quero ganhar uma graninha, né? Então, é muito importante, principalmente pra quem trabalha em casa, né? Não tem um serviço fixo, né? Depende de vendas. Eu sou confeiteira também, mas por enquanto eu dei uma parada, né? Fiquei aqui mais com uma parte do canal, uma parte do crochê, né? Porque senão junta muita coisa, o estudo, igual eu falei pra vocês. Então, assim, é bom sim, gente, é muito gratificante, né, ter o canal monetizado. Meu Deus do céu, não tenho nem palavras, né? Então, já quero aproveitar e convidar vocês aí a serem membros do canal, né, a se inscreverem se você não for inscrito, vem fazer parte aqui dessa comunidade, né? Sejam todos sempre muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês todos os dias aqui comigo, né?
Então vamos lá, meus amores. O canal, gente, eu abri em 2023, se eu não me engano. E aí, de lá pra cá, de idas e vindas, muitas idas e vindas, né? Desisti desse canal, gente, nossa, acho que mais de 5 vezes, sei lá, gente. Eu postava um vídeo, daqui mais uma semana eu postava de novo, sabe, assim? E nunca, não levava muito a sério, não. Eu queria ensinar vocês, né? Eu queria deixar um vídeo aqui pra vocês aprenderem um pouquinho só comigo. Então, não era focada, né, no canal, em monetizar, exatamente assim, né? Aí, conforme foi passando, eu fui querendo, então, monetizar. Isso lá atrás já também. Só que daí, gente, eu desanimei, porque aí, assim, acontecia uma coisa, acontecia outra, e não tinha visualização, e essas coisas, né, que fazem a gente desistir, né, do canal, né? E daí, não sei, desisti mais de 5 vezes. E aí, o que aconteceu? Eu fui postando vídeo, né? E os meus primeiros vídeos, gente, não que agora sejam bons. Eu vejo ali uns vídeos que eu posto, que eu vejo, que eu sei que eu tenho que melhorar muito a forma de ensinar, né? O passo a passo. Então, assim, eu estou sempre de olho ali para que eu possa estar melhorando a cada dia mais, né? A forma de ensinar, de falar, de me expressar com vocês. Eu sempre tive muita vergonha, gente, de falar em público. Até hoje eu tenho muita vergonha, vocês não têm noção. Eu converso bastante, mas tenho muita vergonha. Então, assim, o YouTube está me incentivando, me ensinando, né? Me incentivando também, muito também nessa parte aí. Então, cada dia que passa eu aprendo um pouquinho. Principalmente ali nas lives, que eu comecei a gravar não tem muito tempo, né? Então, ali ajuda bastante a quebrar esse gelo e essa vergonha. E aí, o que acontece? Eu desisti várias vezes, daí os primeiros vídeos, gente do céu, era muito ruim os vídeos. O trabalho que eu fazia era muito bom. Assim, pra mim estava bom. Mas a forma que eu passava pra vocês era muito ruim. Então, daí, o que aconteceu? Quando eu retornei, tá? Nesse tempo aí eu já tinha desistido mais de 5 vezes. Deixei lá, o canal parado lá, sabe? E aí, quando eu decidi esse ano voltar com o canal, aqueles vídeos lá, falei, não, gente, esses vídeos tá muito ruim. Quem entrar aqui não vai conseguir aprender, meu Deus. Eu falei, o que eu faço? Deu uma louca na minha cabeça, que eu sou assim, gente. Quando eu ponho as coisas na cabeça, eu não tenho medo de me arriscar, tá? Então, assim, se eu tenho vontade de fazer um negócio, eu vou lá e faço. E às vezes, assim, é um dos defeitos, né? Porque a gente tem que parar, analisar. Não que eu não pare e analiso. Eu paro, analiso, mas assim, mando bala. Sabe assim? E aí eu errei, por quê? Eu errei porque eu fui lá, gente, apaguei, eu acho que mais de 10 vídeos. Vocês acreditam? Acho que mais, não lembro direito. E alguns desses vídeos eu apaguei assim, eu baixei os vídeos, todos eles eu baixei, e depois fui excluindo, tudo do canal. Quando eu decidi retornar, então, né, que daí quando eu decidi retornar, eu abaixei e apaguei todos os vídeos do canal, mudei o nome, mudei tudo. O nome eu mudei? Eu acho que eu mudei o nome também, gente. Era Ivete Atelier, se eu não me engano. E aí inverti, e aí EB são as iniciais aí do nome dos meus filhos, tá? Aí eu decidi mudar, e aí eu vim assim, quando eu retornei esse ano, né, depois de tudo que aconteceu, da história que eu contei pra vocês, aí resumido, né, que aconteceu na minha vida, que vinha acontecendo, está acontecendo, a cada dia que passa, a cada segundo aí, eu venho sentindo a minha vida transformada, se transformando, né, a cada segundo que passa. E aí esse canal me ajudou demais, gente. Me ajudou muito, porque assim, eu foquei no canal. Eu falei, gente, eu preciso focar em alguma coisa, além dos estudos, né? Eu preciso focar. E eu sentia muita vontade de ensinar as pessoas, sempre senti muita vontade de ensinar. E aí, daí foi o que aconteceu, o que eu falei pra vocês. Apaguei tudo. E aí mudei o nome, algumas coisas, e falei, agora eu vou monetizar. E aí meu pensamento positivo, sabe aquele negócio de pensamento positivo? Pois foi isso que aconteceu. Não que eu não tinha pensamento positivo, porém eu desistia, né? Porque daí eu tava fazendo os estágios, eu fiz 2 anos de estágio remunerado, daí eu também não tinha muito tempo de estar gravando. Então juntou tudo, juntou isso aí, juntou uma coisa, juntou outra, aí desisti. E aí, com tudo que aconteceu, eu foquei, falei, vou voltar e vou gravar e tudo mais. E aí apaguei e fui, gente, postei, não sei se tem uns 3 vídeos aqui no canal,
que foram os primeiros vídeos que eu postei lá. Tanto é que ele tá... não tem muito foco. O jeito que eu gravei foi diferente, mas eu peguei e repostei. E por incrível que pareça, gente, não teve muitas visualizações, mas teve um pouquinho, né? O YouTube começou a entregar os meus vídeos aí. Tem ainda pouca visualização o meu canal, né? Vocês entram ali, vocês vê, dá pra ver. Mas lá os primeiros vídeos, eu acho que tem 5 meses, gente, que... Como eu apaguei tudo, então aquelas horas que eu tinha, sabe? Que era acho que 400 e pouco, 500 e poucas horas que eu tinha, foi tudo pro beleléu. Então apagou todas as horas também. Zerou meu canal, gente. É como se eu tivesse realmente, literalmente, canal novo, tá? Então meu canal, ele começou do zero novamente. E quando eu postei esses vídeos aí que eu já tinha feito, começou a ter visualização. Vocês acreditam? É uma bênção de Deus, né? Comecei com o pensamento positivo e coloquei na minha cabeça que eu ia monetizar o canal. Pensa bem. E aí, gente, foi que daí eu fui postando os vídeos, fui ganhando um pouquinho de visualização, o YouTube foi entregando uns pouquinhos, foi. E aí veio a hora das lives, que daí eu nem sabia de live, não ia atrás de nada dessas coisas, nem sabia que tinha, como que era. Sabia que tinha lá no Instagram, em outros canais, em outras plataformas, enfim. Mas daí, aí eu entrei, ainda eu sempre falo, né, quando eu entrei em live, eu falo da amiga Valdere, gente. Ela foi a primeira pessoa que quando eu entrei ali em live, eu vi a live dela, e como ela faz crochê, e aí eu falei, nossa, que legal, e super me incentivou, vocês acreditam? Então ela foi uma das primeiras pessoas aí que eu vi fazendo live, depois tem o canal da Dessa também, variedades, aí depois eu comecei a participar de um canal, de um grupo, que as meninas aqui do canal, né, do YouTube, fizeram um grupo lá para estar incentivando, né, nós crocheteiras a estar crescendo aqui no canal. Aí conversei com elas lá no comentário, peguei o contato, entrei no grupo. Só que nesse tempo aí eu estava também fazendo os estágios obrigatórios. E aí saí do grupo porque eu pensei que eu não ia dar conta. Eu pensei, se eu arrumar um compromisso em estar postando nos dias certos, conforme elas determinaram ali, para poder crescer, né, que é muito bom. Mas daí eu falei, não vou dar conta. Aí falei que ia sair e assim eu fui postando conforme ia dando, sabe? Assim, em dia, assim, horário. E aí comecei a fazer live, gente. Comecei a fazer live e eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi o que me ajudou muito. Então, assim, primeira coisa, o que me ajudou foi o youtuber não congelar o meu canal. Eu acho que foi quase um milagre pelo que as pessoas aqui do YouTube, está mais tempo aí, fala, né? Então, o que aconteceu foi, assim... dizem que não é muito normal, né? Porque eu apaguei tudo, zerou tudo. E sem falar que o meu canal estava sem postar lá atrás. Fazia muito tempo que estava sem postar. Nada. Então, quando eu retornei, eu apaguei tudo, dei uma louca, fiz tudo. E aí, consegui, não muito visualização, mas consegui. Daí foi indo. Teve alguns vídeos que teve mais visualização, trouxe inscrito pro canal. Quando eu retornei, eu estava com 700 e poucos inscritos, gente, quando eu voltei, né? Quando eu iniciei. Tanto é que quando eu iniciei, acho que as pessoas... Eu até fiquei pensando, gente, o que eu fiz? As pessoas que forem se inscrever no canal vai ver ali que eu tenho pouco vídeo, né? Que eu estou iniciando hoje. E com essa quantidade de inscritos, né? Aí depois que eu fui fazendo as lives, eu fui até, em algumas lives, eu fui comentando, né, com as pessoas, falando do porquê, né, que eu tinha excluído, mas explicar. Mas enfim, o que eu quero com isso? Falar pra vocês não desistirem, gente. Olha que legal. Então, mediante tudo que eu passei, e vou passar pro resto da minha vida, porque é eterno. É eterno, né? O que aconteceu na nossa vida. Eu sei que provavelmente aí, né, esse vídeo vai chegar para mais pessoas. Então, se você está passando pelo que eu estou passando, né? Se você teve aí alguma coisa, se alguma coisa aconteceu na sua vida, não só nesse sentido de um filho, né, gente? De qualquer outra coisa que não foi boa, né? Alguma dificuldade. Então, assim, não desistam. Não desistem, tenham fé e persistem, gente. Sabe essa história que eles falam no YouTube? Eu escutei muitas vezes. Porque se eu pesquisava, né, quando eu tava lá atrás, lá no início do canal, lá quando eu abri 2023, lá, quando eu me empolgava, né, pra postar ou pra procurar alguma coisa, as pessoas falavam, não desista, persista, papai, não deixa de, né? E aí, isso realmente é verdade, gente. Então, assim, não desistam. E se vocês entrarem no meu canal aqui não tem muitas visualizações. Tem alguns vídeos que tem. Nossa, eu sou muito grata, porque me ajudou muito com as horas. Tem um vídeo aqui, gente, que deu, acho que tem 11 mil, se eu não me engano, visualização. E, nossa, me trouxe demais horas. Tem outros também aqui, né?
E então eu já te convido, né, a estar indo aqui no vídeo, se você gosta de crochê, estarem vendo. Então é isso, meus amores. Para vocês crescerem aqui, então façam lives, que ajuda muito. Nossa, como ajuda, gente. O meu canal monetizou fazendo live, né? Já estava com algumas horas ali, bastante horas, mas quando eu comecei a fazer live, então melhorou bastante. Então façam live, sejam persistentes, não desistam, gente, por nada nesse mundo, tá bom? A gente também não precisa procurar riqueza, ficar milionário, né, e tudo mais. Ah, vou fazer e vai acontecer. Não, primeiramente mantenha a mente aberta, acredita em você, no seu potencial. E aos pouquinhos, gente, a gente vai crescendo, tá? Igual eu, gente, meu canal monetizou, né, tem eu acho que uma semana que monetizou. Mas ainda, gente, monetizou e eu sou muito grata, você sempre grata, mas ainda, gente, para receber alguma coisa vai demorar, eu acho, né, que vai demorar um bocado ainda. É porque você tem que juntar aí $100, gente. Eu acho que junta $10, né? E acho que vem uma carta. E daí depois ainda tem que juntar $100 pra você receber alguma coisa, tá? Então, assim, primeiramente fazer o que gosta, né? Igual eu amo o que eu faço, amo ensinar de paixão. Ficaria aqui o dia inteiro falando, ensinando e tudo mais. E lógico que eu quero receber com isso pra mim poder ter o meu ganho. Porque a gente precisa ter o ganho pra gente poder viver, poder comer, se alimentar, se vestir, ajudar na casa, né? Então, assim, e isso vem vindo aos pouquinhos, a gente só não pode desistir. Eu falo isso pra mim mesmo, tá? Porque, assim, não vou mentir pra vocês, tem alguns momentos, assim, que eu... Ai, bate um desânimo, não é um desânimo, sei lá, uma tristeza, uma saudade do meu filho, sabe, de tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, a gente luta tanto pra tanta coisa, né? E depois a gente vai, fica tudo aí. Por isso, daí vem na minha cabeça rapidinho, ele vem na minha cabeça, Deus, os anjos, eu mesmo comigo mesmo. O que a gente leva? É a pessoa que a gente é, certo? Então vou dar o meu melhor, vou lutar para isso, né? Vou ajudar as pessoas da melhor forma que eu posso, né? E com isso as bênçãos sempre vêm, porque se a gente olhar, gente, olha, a gente olha em volta. Para tudo que a gente olha, a gente vê Deus, né? As maravilhas de Deus. Então a gente tem que ser muito grato. Problema todo mundo tem, gente, todos os dias. Ixi, depois de tudo que aconteceu, né, na nossa vida aqui, na minha vida, o que vieram de problemas, gente, vocês não têm ideia. Meu Deus, muitos problemas, e sempre vai ter problemas que às vezes vai fazer com que a gente desista, né? Mas a gente não pode, a gente tem que persistir, tá? Então vamos persistir, vamos ter pensamentos positivos, primeiramente vamos ter fé, né? Acreditar na nossa capacidade, acreditar em Deus, tá bom? E é isso, estou aí também, né? Lutando com muita fé, com muita gratidão, tá bom, meus amores? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho que contar uma história de um outro canal meu, só que vai ficar muito longo, gente. Muito longo, então eu tenho muita coisa pra falar. De repente, eu gravo aí um outro vídeo falando pra vocês de um outro canal que eu tenho também, tá? Mas aí vai ser uma história, de repente, pra um outro vídeo, tá? Mas é isso, então, quero muito agradecer você, tá? Pela sua presença sempre, por vocês terem me ajudado, por vocês estar sempre me ajudando. Então, não desista aí do canal de vocês, persistam. Olha só a minha história, gente, a loucura que eu fiz e consegui monetizar, gente, com 5 meses. Com 5 meses de canal eu consegui monetizar, porque eu zerei todas as horas, gente. Na hora que eu apaguei lá, que eu vi minhas 400 e poucas horas, você olhou no outro dia, eu fui lá, zerou tudo. Então, assim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas eu persisti e deu certo, tá? Então é isso, meus amores. Um grande abraço pra vocês. Fica com Deus. Eu venho, de repente, aí no próximo vídeo contando mais uma história pra vocês que vocês vão gostar. E é outra loucura que eu fiz, tá bom? Mas é isso aí, fica pra próxima. Então, um grande abraço pra vocês. Fica com Deus, que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Vamos persistir, vamos lutar, porque eu tenho certeza que nós todos vamos vencer, tá bom? Um beijo, fica com Deus.